Olá pessoal, Escola Municipal Luzia da Rosa Fontana, revisão de matemática, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Conteúdos: sistema de numeração decimal, ordem, classes, valores relativos e absolutos, antecessor e sucessores de um número. Essa vai ser a nossa revisão nesse primeiro vídeo, ok? Então vamos lá, nós vamos trabalhar o sistema de numeração decimal, as ordens e as classes em cima do QVL. O que é QVL? É quadro de valores e lugar. É você saber o valor de um número e o lugar, de acordo com o lugar, a ordem onde ele se encontra. Entenderam? Prestem bem atenção aqui. A letra A, nós temos um número ali, certo? O número 2, 6, 7, 3, 8 e 5. Nós temos 6 números. Então, se nós temos 6 algarismos, então nós temos até sexta ordem. Agora nós vamos saber quem é quem aí dessa sexta ordem, certo? Então, pegando da sua direita para a esquerda, nós vamos começar a descobrir e colocar eles cada um na sua posição, na sua ordem e dentro da sua classe, certo? Sabemos que nós temos aí a primeira, segunda e terceira ordem, esses númerozinhos de verde aí, que ele representa a classe das unidades. Nós temos também a quarta, a quinta e a sexta ordem, que representa a classe dos milhares. E nós temos a sétima, oitava e nona ordem, que representa a classe dos milhões. Porém, todas as classes também têm a sua unidade, dezena e centena, que é essas letrinhas aí, o U, o D e o C. Unidade, dezena e centena. Então nós temos unidade, dezena e centena das classes das unidades, unidade, dezena e centena das classes dos milhares e unidade, dezena e centena das classes dos milhões. Então cada número, de acordo com a sua ordem, ele vai cair na sua posição e aí ele vai ter o seu valor real de quanto ele é, entendeu? Então vamos lá, temos aí primeiro aí o número 5. O número 5, ele é o que? Ele é unidade, ele está na primeira ordem. Nós temos agora aí o número 8, ele está na segunda ordem. A segunda ordem é o que? É dezena da classe das unidades, certo? E o número que representa a primeira ordem, que é a unidade, são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Quando ele chega em 10, ele passa para a segunda ordem, que é a dezena, que é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quando ele chega em 100, ele passa para a terceira ordem, que é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Isso tudo da classe das unidades. Quando ele vai para a quarta ordem, ele já vai para a classe dos milhares. Então a unidade da quarta ordem, quem são os números? É 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Quando ele chega em 10.000, ele já vai para a quinta ordem, já da classe dos milhares, que vai ser quanto? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 e 90.000. Quando ele vai para 100.000, ele já passa para a sexta ordem, que de milhares, que é o que? Que representa, os números que representa são 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000. Quando ele pula para a sétima ordem, ou seja, o sétimo número de uma sequência, ele já está na classe dos milhões. E a unidade de milhões, todos os números que estão na sétima ordem, são quem? São 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 9 milhões. Quando ele chega em 10 milhões, ele já pula para a oitava ordem, que é a dezena de milhões, que é o que? 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões, 70 milhões, 80 milhões e 90 milhões. Quando ele vai para a nona ordem do número, ele já é centena de milhões, que é 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões, 800 milhões, 900 milhões. Quando ele vai pular para outra classe, que é a décima, aí já é a classe de bilhões, entendeu? Então vamos dando nossa sequência. Nós já temos aqui 5 unidades e 8 dezenas da classe das unidades. Então nós temos 85.
Então aí surgiu agora aí o que? O 3. O 3 ele é da terceira ordem. Terceira ordem é o que? É 100, 200, 300, né? Então nós já temos aí 385. A ordem é a ordem de 1000. Então 7 unidades de 1000 vai ser o que? 7000. Então nós já temos 7.385. Então dezena de milhar, 6 dezenas de milhar é igual a 60. Então nós temos aí 60 mil mais 7.000 mais 300 mais 80 mais 5. Então nós temos aí 67.385. Centena de milhares. Ordem representa quanto? 200.000. Então formamos o que número? 267.385. Esses são os números dentro das suas ordens, das classes e suas ordens aí, esse número da letra A. Vamos dar sequência agora o número da letra B. O número 1, em que ordem ele vai entrar? Na primeira ordem, sempre contando da direita para esquerda. O número 2, em que ordem ele vai estar? Na segunda ordem, que é dezena. O número 3, em que ordem ele vai estar? Terceira ordem, que é centena. Entendeu aí? O número 9, a quarta ordem, que é unidade de milhar, 9.000. O número seguinte é o número 0, então não tem dezena de milhar nessa numeração. Ela é 0, mas o 0 tem que estar ali, tem que constar, entendeu? A próxima ordem vai ser a sexta ordem, que é o número 2, que é o que? Centena de milhar, é 200.000. Então nós já temos aí quanto? 209.321. Entendeu? Vamos continuar. Qual é o número que surge agora? A sétima ordem, que é o número 8. A sétima ordem é o que? Unidade de milhões. Então se eu tenho 8 unidades de milhões, eu tenho 8 milhões. Como é que eu vou ler esse número? 8.209.321. Entendeu agora? Vamos lá. Da classe das unidades, que é a primeira ordem, é o 2, que é dezena. E é bem o 3. Da primeira é da classe das unidades, que é 362. 9, que da unidade, que é a quarta ordem, que é a unidade de milhar. 2, que é dezena de milhar, quinta ordem. Surgiu 1, que é centena de milhar, sexta ordem. Surgiu um outro 1, que é a sétima ordem, que é a unidade de milhões. O 2, que é dezena de milhões. Então quanto é que nós temos aí? 2 dezenas de milhões, uma unidade de milhões, uma centena de milhar, dezena de milhar, 9 unidades de milhar, 3 centenas das classes das unidades, 6 dezenas da classe da unidade e 2 unidades. 21.129.362. Unidade, primeira ordem, 8. Apareceu o 9 na segunda ordem, dezena. Apareceu o 3 na centena, terceira ordem. Apareceu o 7 na quarta ordem, unidade de milhar. E apareceu o 6 na quinta ordem, que é a classe, certo? De milhar. Que número tem aí? Pode gritar, que daqui eu escuto. Quem? Bom, quem gritou aí? Quem? Isso! Quem falou? 67.398. Muito bem, é assim que eu quero que vocês aprendam. Vamos ver esse aqui agora. Eu quero ver quem vai gritar esse número aqui, ó. Apareceu lá, primeira ordem, o 3, segunda ordem, o 8, terceira ordem, o 2, quarta ordem, o 9, quinta ordem, o 0, quinta ordem, dezena de milhar, certo? A sexta ordem, que é centena de milhar, o 1. A sétima ordem, que é unidade de milhão, 7. A oitava ordem, que é dezena de milhão, 6. E a nona ordem, que é centena de milhão, o 2. E aí agora, quem vai me dizer que número é esse? Hein? Vamos lá, pessoal, grita aí. Grita que eu quero escutar. Isso, esse mesmo. É isso aí, é 267.109.283. É isso aí. Entenderam como é que a gente descobre o sistema de numeração decimal, a ordem e a classe do número? Dessa maneira aí, vocês armando a continha de vocês, seguindo essa ordem aí, unidade, dezena e centena, e seguindo as classes, certo? Vocês vão fazer as operações de vocês tranquilos, sem risco de errar. Tudo bem? O que é valor relativo e valor absoluto de um número? Agora aí, colocar eles cada um no seu valor relativo e no seu valor absoluto, certo? Vamos lá seguindo um exemplo. Exemplo, o número 587, o valor relativo do algarismo 5 é de 500.
pois ele ocupa a terceira ordem, tá vendo? 500, terceira ordem. 5 centenas é 500, certo? Ordem da primeira classe. Já o seu valor absoluto não muda, é ele mesmo, é sempre ele. Então, o que quer dizer isso, gente? Que o número, ele tem dois valores, ele tem o valor relativo e o valor absoluto. O valor relativo de um número é o valor que se encontra e a classe. Se ele está na classe das unidades, ele tem um valor. Se ele está na classe de milhar, ele tem outro. Na de milhão, ele tem outro. E aí sucessivamente. Entendeu? Agora já o valor absoluto dele é ele mesmo. Ele é 5, 5. Ele é 3, ele é 3. Entendeu? Não depende da posição dele. É o nome dele, o absoluto. Absoluto é o nome do número. É ele mesmo. Agora o relativo ou posicional é de acordo à posição. Nós temos aí essas casinhas aí. Dentro da casinha tem cada um número. Cada casinha dessa é uma classe. A casinha menor é a classe das unidades. Simples. A casinha do meio é a classe dos milhares. E a casinha maior é a classe dos milhões. Certo? Então eu tenho quanto aí na classe dos milhões? Eu tenho 12. Então eu tenho 2 milhões. Eu tenho quanto aí na classe dos milhares? Eu 455. Então eu tenho 455 mil. E na classe das unidades simples eu tenho 903, eu tenho 903. Pronto, vocês já descobriram o valor real aí disso aí. Agora vamos ver o valor relativo e absoluto deles. Vamos começar pela casinha pequena, o 3. Repare que o 3, aqui embaixo tem o valor relativo é 3 e o valor absoluto é 3. Por quê? Porque ele está na unidade. Ele está na unidade na primeira ordem. Todos os números que estão na primeira ordem, certo? O valor absoluto dele é o mesmo valor relativo. Todos que estão na primeira ordem. Na segunda ordem eu tenho 0. O valor relativo do 0 é ele mesmo. O valor absoluto dele é ele mesmo. Porque ele é um 0, não tem valor. Mas se tivesse um outro número, ele ia mudar. Se tivesse pelo menos aí no lugar do 0 o número 1, o valor relativo dele seria 10 e o valor absoluto seria 1. Por quê? Porque ele está na casa das dezenas, das unidades simples. Entendeu agora? Olha o 9. A diferença do 9. Qual é o valor relativo do 9? 900. Por quê? Porque ele está relacionado à centena. Está na casa da centena, a terceira ordem. E qual é o valor absoluto dele? É ele mesmo, o 9, o nome dele. Estão dando para entender? Vamos lá, passar para outra casinha aí, que é a segunda classe, a classe de milhares. Eu tenho o primeiro 5. Primeiro 5, qual é o valor relativo dele? 5.000, porque é unidade de milhar. Quais são os números que representam a unidade de milhar? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Você lembra que eu falei isso no slide anterior? Então esse primeiro 5 aí, ele é da quarta ordem. A quarta ordem, 5 na quarta ordem, ele é 5.000. Mas o valor absoluto dele, ele é 5 mesmo. Estão entendendo? Vamos ver aí agora esse segundo 5. Ele é o que? Ele está na dezena de milhar. Ele é da quinta ordem. Então na quinta ordem, qual é o valor relativo dele? 50.000. Ó, que ele já não é mais 5, ele é 50.000, porque ele está na classe da dezena. Certo? E o valor absoluto dele, 5. 50.000, porque o outro só é 1.000 e o outro é 50.000, porque ele está na dezena de milhar. Entendeu? Se ele tivesse na unidade de milhar, também ele está na dezena. Vamos lá ver o 4. O 4 ele está em que classe? Ele está na terceira ordem, na classe de milhar. Terceira ordem quer dizer o que? Centena de milhar. Então 4 centenas de milhar é 400.000. Então está aqui embaixo. O valor relativo dele, 400.000. Mas qual é o valor absoluto dele? É ele mesmo. É 4. Estão entendendo o que é relativo e absoluto? Relativo é a posição que ele está. E absoluto é ele mesmo. Olha o 2 aí. O 2 ele está na unidade de milhões. Ou seja, 2 unidades de milhões. 2 milhões. Então, o que é um antecessor de um número é aquele número que vem antes. O que é o sucessor é o que vem depois. Quem é um sucessor de 80? Quem é um número que vem logo depois de 80? Aí tem 81. Sucessivamente. Nós temos antecessor, número e sucessor. Nós temos aí o número 485 e temos o sucessor 486. Aí é o antecessor de 485, 484, é isso aí. Temos aqui o 599. 599, ele é antecessor de um número. Que número é esse que ele é antecessor? 600, parabéns! Escuta e será sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Tchau, pessoal. Até a próxima.